caminhos para reduzir o preço da energia para a indústria. Esse é o tema do nosso próximo painel aqui no ENAI 2020, o Encontro Nacional da Indústria. Estão aqui conosco no estúdio, ele que é presidente da Abrace, Paulo Pedrosa, e também o presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, ABIT, Fernando Pimentel, que nessa ocasião vai moderar esse painel. Sejam bem-vindos, senhores. E online nós temos a presença do presidente da Interb Consultoria Internacional de Negócios, Cláudio Fristac. Seja muito bem-vindo. E nós informamos mais uma vez, a gente vai ter o tradicional tempo para debate, que são um tempo de 40 minutos, e na sequência, um tempo de perguntas e respostas. Contamos com a sua participação, enviando sua pergunta através da nossa plataforma. Com a palavra, o moderador Fernando Pimentel. Muito obrigado. Uma boa tarde a todas e a todos que nos acompanharão nesses próximos 60 minutos. E o nome do painel é bastante sugestivo: Caminhos para reduzir o preço da energia para a indústria. Uma pergunta que vale 40 bilhões de reais, 30 bilhões de encargos, mais um tantão de impostos, ou seja, o desafio é enorme, mas não poderíamos ter pessoas mais gabaritadas e competentes para tratar do tema, como o Cláudio Fristac, que está no Rio de Janeiro, e o Paulo Pedrosa, da Abrace. É desnecessário falar, mas comentários iniciais, o Brasil teve um modelo de energia elétrica que foi um modelo até invejado por grande parte do mundo. Grandes reservatórios, custos competitivos e uma série de fatores que agregavam competitividade e produtividade à nossa indústria e ao país como um todo. No entanto, a partir dos anos 2000, nós entramos numa escalada de aumento de custos que nos colocou numa rota bastante complexa e complicada, fazendo com que o nosso país passasse a liderar o ranking do custo de energia elétrica. Nós, nesse painel, vamos falar de energia elétrica e gás, dois insumos fundamentais para recuperarmos, como falei anteriormente, a competitividade de nossas indústrias. E para que nós não percamos mais tempo com a minha fala, temos que ouvir os especialistas, eu abro esse painel perguntando aos dois: por que chegamos a esta situação? Quais foram as razões fundamentais que nos colocaram num quadro de um país, como você diz, Paulo, da energia barata e da conta cara? É o imposto, são os encargos, afinal, são as novas formas, é energia livre, é energia renovável, reservatórios a fio d'água. Como é que nós chegamos a esse imbróglio? Mas mais importante é que a gente tem que sair daqui levando a quem está nos assistindo uma resposta. Qual é o caminho para a gente voltar a ser competitivo nesses dois insumos que são críticos para a indústria brasileira? Paulo, abre você. Microfone. Prazer estar aqui junto com o Cláudio e com você, falando para a indústria sobre esse grande problema do Brasil, que é a falta de competitividade, e energia explica o problema da falta de competitividade, explica boa parte desse problema. A história é aquela de sempre, Cláudio. Você faz o bem localizado em troca do mal distribuído. Vai atendendo um conjunto de interesses na conta de energia e vai pendurando custos adicionais. Isso aconteceu ao longo de décadas, é um processo que continua acontecendo. Na MP 988, que está no Congresso, tem coisas boas e tem coisas ruins. Tem novos penduricalhos que estão sendo colocados na conta de energia. E há uma tentação muito grande, é fácil você resolver um problema e jogar aquilo para o custo da energia. Muitas vezes há mérito. Quer dizer, agora, por exemplo, nossos irmãos do Amapá estão num apagão. Isso tem que ser resolvido, é importante que se resolva, foi um grande problema, mas o custo desse grande problema vai recair sobre todos os consumidores do Brasil. Então, hoje nós pagamos encargos, taxas, subsídios, ineficiências do modelo do setor, e a riqueza da energia, a riqueza do sol, a riqueza do vento, a riqueza do gás, do pré-sal, termina sendo capturada por elos da cadeia produtiva da energia, por segmentos do setor e por segmentos da sociedade, e não chega como uma vantagem comparativa para o Brasil. A solução para isso é esse movimento, Fernando, que você lidera, mas que a CNI tem feito um trabalho extraordinário, de levar ao Congresso a voz da indústria. Não adianta essa discussão ser uma discussão apenas dos agentes da cadeia produtiva da energia. É importante que os industriais, as lideranças da indústria que nos acompanhem, se mobilizem e levem esse apelo para que o Brasil tenha na energia
né, um fator de desenvolvimento, de recuperação, de reindustrialização. Agora, nós temos a oportunidade do gás do pré-sal e temos a oportunidade da energia renovável, que é por si um fator de competitividade na economia barata, a preços competitivos. Precisamos reverter esse jogo de pendurar coisas na conta de energia e começar a despendurar, começar a desonerar a conta para que a energia seja, né, essa alavanca para o nosso desenvolvimento. Cláudio, com você agora. Ok, olha, em primeiro lugar, boa tarde, né? Não chega a ser boa noite. Boa tarde a todos, agradeço aqui o convite da CNI, é um prazer estar aqui com meus amigos e também com todos vocês. Eu vou tomar liberdade de fazer uma coisa um pouquinho diferente. Fernando, se você me permitir, evidentemente. Claro. Começar a falar um pouco da economia e depois chegar na energia, tá? Eu acho que o nosso ponto de partida é o seguinte: nós, enquanto país, estamos presos a uma trajetória de baixo crescimento. O crescimento do PIB per capita, que é uma medida de bem-estar, de 2011 a 2020, foi a pior década de 100 anos. Nós decrescemos, nós contraímos a uma média de 0,6% ao ano. Essa é a nossa trajetória e nós estamos, nesse momento, numa encruzilhada. Nós temos, fundamentalmente, dois caminhos. Nós podemos perseguir o caminho que nós estamos perseguindo há 30 anos, que é uma economia impulsionada pelas transferências, ou vamos tentar perseguir um outro caminho, que é uma economia direcionada pela produtividade. Nós, enquanto sociedade, temos que fazer essa escolha. Agora, por que nós estamos agora na encruzilhada? Porque nós chegamos ao limite da opção que nós fizemos nessas últimas décadas, que é exatamente a opção da economia das transferências. E ainda não há consenso na sociedade de perseguir uma nova estratégia, que irá definir o país para as próximas gerações, para os nossos filhos e nossos netos. Qual é o limite que nós chegamos? Eu acho que isso aí exatamente cola muito com o que o Paulo acabou de falar. Quais são os limites? Por que nós estamos hoje no limite? Primeiro, gastos do governo. Batemos no teto. Essa discussão de teto de gastos é uma questão mais ampla, que você transfere, chega a um ponto em que não há mais recursos. É onde nós estamos chegando. Carga tributária, porque de onde é que os recursos vão vir? De nós todos, contribuintes. Entre 91 e 2020, ou seja, 30 anos, a nossa carga tributária aumentou 10% do PIB. É importante se diga. Enfim, chegando no limite. E, finalmente, custos crescentes. Aliás, carga tributária crescente, endividamento crescente e, finalmente, custos crescentes. Subsídios aos grupos de pressão, às corporações, aos cartórios, exatamente, no fundo, sintetiza o que o Paulo falou. Tem um problema? Vamos jogar nos custos. E quem é que absorve os custos? Bem, a indústria tem absorvido esses custos nos últimos anos e décadas, né? Quais as implicações disso? Fernando, Paulo, todos nós. Nós temos, no curto prazo, estamos enfrentando uma enorme incerteza fiscal, risco de solvência, sim, do endividamento crescente do governo. Alternativa, vamos aumentar os impostos. A sociedade nega isso, a sociedade não aguenta mais impostos. Você está se endividando mais, limitação de imposto, não tem mais como gastar, estamos no limite. Segundo lugar, baixa produtividade. Nós estamos enfrentando esse problema. Você vai jogando custos em cima da indústria, em cima do setor produtivo, você faz um ambiente cada vez mais difícil, mais complexo. Enfim, qual o impacto disso? Produtividade. Nossa produtividade não cresce. Nos últimos 30 anos, a produtividade do trabalho praticamente está estagnada. Sem produtividade, você não tem crescimento. Para a nossa indústria, qual a implicação concreta? Perda de substância. A indústria de transformação, a participação dela, de acordo com as contas nacionais, em 2019,
foi de 11% do PIB. Esse é o menor percentual dos últimos anos e décadas. E, finalmente, perda de competitividade. Se nós olharmos os números que acabaram de sair, da Unido, a nossa participação no valor adicionado global do mundo é da ordem de 1,19%. De novo, o menor da nossa série histórica. Então, nós temos que enfrentar, eu acho que eu estou colocando isso porque esse é o contexto que nós estamos vivendo. É você ter os problemas, jogar os problemas em cima da indústria e esperar que ela, de alguma forma, se vire. Ela não se vira. A verdade é essa. Há um esforço enorme, mas você perde participação no PIB, você perde competitividade, e nós, enquanto país, estamos agora nessa encruzilhada. Estamos no limite de uma economia de transferências e vamos ter que fazer essa escolha. E a escolha é: vamos na direção, vamos no sentido de uma economia voltada para a produtividade, ou vamos continuar nisso que vai gerar uma estagnação secular na nossa economia. E sinto dizer, estagnação quer dizer o Estado brasileiro não vai ter mais os recursos para fazer o básico: educação, saúde e segurança. Isso é estagnação. Então, nós vamos ser o pior dos mundos. Vamos estar numa situação em que não vai haver mais recursos, demanda crescente da população, conflito crescente e, ao mesmo tempo, não vamos ter os ganhos de produtividade necessários para voltar a crescer. Eu acho que é nesse contexto, eu já vou falar depois, quando eu tiver um pouquinho mais de tempo, tem uma proposta, sim, tem uma agenda de reformas, tem uma agenda de coisas a nós fazermos, mas esse é o contexto mais amplo desses elevadíssimos custos de energia. Perda de competitividade, sim, perda de competitividade, mas isso está inscrito numa questão mais ampla, que é uma economia voltada para transferências e não para a produtividade. E que eu gostaria de colocar... O setor elétrico fatura em torno de 350, faturou 357 bilhões no ano passado, no geral. Dessa conta, 134, 135 bilhões foi pago pela indústria, que majoritariamente está no mercado livre. Por outro lado, você tem aí 40% desse valor em impostos e encargos, 13% em encargos e a diferença disso é em impostos. Impostos, nós já estamos no limite, não tem como aumentar, mas os estados também não têm como recuar. E vamos para uma conta de 21 bilhões, mais ou menos, no total aí de encargos, sendo que o grande encargo é a CCC, a conta de consumo. Como é, Paulo, que vocês veem, como é que se manobra isso tudo? Esses projetos que estão no Congresso Nacional, a MP, que 998, tem outro projeto que está no Senado, eles tratam bem dessa questão. Depois eu vou perguntar para o Cláudio sobre o gás, sobre o projeto do gás. Mas eles tratam bem desse tema. Você falou aqui, 998, tem coisa boa, tem coisa ruim. Como é que eles estão transitando com essa questão? Fernando, eu acho que o Cláudio pautou a discussão geral da economia brasileira e o setor de energia é o exemplo, né? São escolhas erradas. No setor de energia, nós temos várias empresas, a maioria das empresas distribuidoras de gás tem contratos de concessão que dão a elas o direito de lucrar 20% ao ano, sobre tudo que elas investem e sobre tudo que elas custam. Então, eu assim, peço a reflexão a quem nos acompanha na indústria: quem tem a garantia de lucrar 20% ao ano, inclusive sobre o custo? Quanto mais custa, mais lucra. Então, são escolhas erradas. No setor elétrico, tem segmentos subsidiados, não é, que não pagam, por exemplo, o transporte da sua energia, e nós pagamos por eles, que têm investimentos que são apresentados nas carteiras de investimento com 37% de taxa de retorno ao ano. Quer dizer, eu pergunto, qual a indústria que tem 20% de remuneração garantida ou 37% de taxa de retorno? São escolhas erradas. Acho que nós precisamos estar mais perto disso e mostrar que essas escolhas erradas custam empregos, desenvolvimento, investimento para o país. Esses projetos tratam disso? Tratam. Ajudam a minimizar essa questão? Nós temos a Lei do Gás aprovada na Câmara com o nosso apoio da CNI, da Indústria Nacional, e que agora está no Senado, pode ser votado semana que vem. Nós estamos, inclusive, organizando um grande movimento junto ao Senado para que ela seja votada sem alteração, que é muito importante. E tem
projetos de lei do setor elétrico que modernizam o setor, que preparam o setor, que desmontam esses mecanismos de ineficiências, começam a desmontar os mecanismos de subsídio para modernizar o setor e reduzir o custo de forma estrutural para a indústria. Tem muitas propostas, mas é sempre presente aquela tentação, né? A tentação de pendurar mais alguma coisinha na conta de energia, né? E é, no fundo, o que tem acontecido. Nós só vamos conseguir evitar esse processo quando a nossa voz for mais ouvida, né, nos momentos de decisão. A partir de estudos como esses do Cláudio, o CNI, por exemplo, produziu um trabalho extraordinário sobre encargos agora. Nós precisamos divulgar e levar a voz da indústria para reverter esse movimento, né, que tem destruído o valor da economia brasileira e destruído o valor da indústria nacional. Ô, Cláudio, o que você acha disso? Quer dizer, esses projetos estão bem endereçados? Claro que tudo cabe algum tipo de correção, algum tipo de melhoria. Não há obra perfeita. O arquiteto da casa perfeita está até hoje na prancheta. Mas, do ponto de vista prático, você enxerga também assim? Ou dá para aprovar a lei do gás como ela está? Tem gente que acha que não. E no marco elétrico tem muitas emendas aí, até para garantir mais subsídios e coisas que não ficam transparentes. Quer dizer, o Brasil paga uma carga de tributos oculta e que não é explícita. E aí eu já vou colocar para você, a reforma tributária em curso ajudaria nessa questão da tributação da energia, do gás e etc. no nosso país? Perfeito. Então, vamos por partes. Nós vamos começar pela lei do gás. A nova lei do gás, que teve uma aprovação brilhante na Câmara. Eu acho que a CNI, o Paulo, enfim, muitos se esforçaram, assim, realmente no sentido patriótico, no melhor sentido do termo. Vamos aprovar uma lei que vai reduzir o preço do gás, vai conferir maior competitividade, não é só à indústria, ao comércio, aos serviços, vai afetar também o GLP, que é usado por milhões de famílias brasileiras, que pagam muito pelo gás, pelo chamado gás de botijão. E nós temos um potencial inexplorado ainda e que está esperando um novo marco regulatório, um novo marco legal. É a lei do gás. Essa lei saiu, teve uma aprovação, como eu disse, brilhante na Câmara, é uma lei redonda e eu faço votos e o que eu, como cidadão, puder fazer para que seja aprovada exatamente como veio da Câmara. Eu acho que é uma lei que já está redonda, já está madura, está muito bem discutida. E, realmente, como cidadão, peço ao Senado que aprove como está essa lei. Existe, sim, críticas, etc., mas, sinceramente, com todo respeito, são críticas daqueles que se acostumaram com essas taxas indecentes de retorno, taxas regulatórias indecentes de retorno. São aqueles que se acostumaram com certos benefícios, cartórios, licenças. É o Brasil velho. A nova lei do gás é uma lei voltada para o futuro de um Brasil novo. É o Brasil que nós queremos. É um Brasil que não tem subsídios, é um Brasil sem cartórios, é um Brasil voltado para os ganhos de produtividade e competitividade para nós sobrevivermos enquanto nação. Então, a lei do gás, sim, está madura, espero que seja votada semana que vem e que seja votada exatamente como veio da Câmara e seja aprovada enquanto tal. Poxa, como cidadão, seria uma coisa muito feliz e, sendo aprovado, eu tenho a certeza que o presidente irá sancionar exatamente dessa forma, sem vetos. Em relação à legislação para o setor elétrico, esse é um setor, obviamente, o Paulo fez um trabalho, Paulo, vou elogiar em público, maravilhoso no governo anterior, no governo Temer, de reforma do setor, lançando as bases de um setor com maior racionalidade, com menores subsídios, com menores custos, e, afinal de contas, é essa história. Nós somos uma potência energética, certamente no âmbito renovável, e é um paradoxo que nós somos muito competitivos na produção, quando chega nos custos, nós somos um dos menos competitivos. Então, o que é que nós temos que fazer? Temos que dar mais racionalidade a esse setor. Há um conjunto enorme de penduricalhos. Uma parte disso tem que ser extraído, às vezes um pouquinho a fórceps, enfim, mas a verdade é que são décadas
onde se foi colocando mais e mais encargos, mais e mais subsídios, mais e mais coisas que não fazem sentido no setor elétrico. Agora está está no momento de a gente fazer uma reversão. Nós, enquanto país, nós, enquanto indústria, não aguentamos mais. Enfim, então, sim, há espaço. Eu acho que a legislação tem muitos avanços no sentido de reduzir os subsídios, reduzir coisas que não fazem muito sentido. A reforma tributária, ela é essencial para dotar o nosso país de mais competitividade. Certamente o setor industrial, que tem sofrido muito com esse sistema tributário, com um regime de hipercomplexidade, de um lado, e com uma carga elevadíssima. Nosso sistema tributário não funciona bem. É de uma complexidade que qualquer pessoa que venha, que nós já nos acostumamos a essa história, qualquer pessoa que venha de fora diz, olha, esse é o sistema mais complexo que eu já vi na minha vida. Eu nunca enfrentei algo semelhante. Eu ouço isso quase que diariamente. Então, nós precisamos de uma reforma tributária. No contexto dessa reforma tributária, sim, seria muito importante introjetar mais racionalidade nos custos do setor de energia. Eu acho que existem várias alternativas, mas o fundamento das alternativas, o fundamento é vamos reduzir os subsídios, vamos tirar esses penduricalhos. Não tem por que a indústria, não tem por que o consumidor ficar pagando por isso. Se nós queremos dar um subsídio para o setor A, perfeito, que isso esteja no orçamento e que isso seja pago pelo contribuinte. Eu quero ver, porque é muito simples jogar na conta do setor elétrico. E como o Paulo chegou a mencionar, e você, Fernando, mencionou também, tem coisas que a gente nem sabe. Então, coisas estão embutidas lá há anos e a gente tem que ficar destrinchando para saber, sim, isso é um absurdo realmente. Então, o que nós precisamos? Racionalidade, transparência, seguir adiante com essas reformas que foram iniciadas brilhantemente na gestão aí do governo anterior, quando Paulo Pedrosa era o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, enfim, um ministério brilhante. Vamos seguir adiante, vamos seguir com mais racionalidade, com mais transparência, com menores custos, para dotar de competitividade a nossa indústria. Nós temos um potencial enorme, nós temos empresas competentes, pessoas competentes. O que falta? Falta governança. Nós temos que melhorar a qualidade da governança no nosso país. Não falta gente. Gente competente, graças a Deus, sobra. Ideias ótimas, ideias também não faltam, ideias boas. Falta uma melhor governança, falta uma melhor política. O Congresso tem se esforçado. Nós vimos no caso do saneamento básico, estamos vendo agora no caso da nova lei do gás. Vamos avançar nas reformas micro, por assim dizer, e essa questão mais ampla que eu levantei no início, isso é uma questão para a sociedade resolver, para onde nós vamos enquanto país, para os nossos filhos, para os nossos netos. Né? O Paulo quer fazer um comentário sobre sua fala, depois eu entro. É uma reflexão sobre a natureza dos encargos setoriais. Quer dizer, o que são encargos setoriais? São custos que estão na conta de energia, as indústrias pagam. Isso serve para políticas sociais, subsidiar os consumidores pobres, para políticas de desenvolvimento regional, subsidiar, são 7 bilhões por ano, o combustível que atende a região amazônica, subsidiar, paradoxalmente, a energia renovável e subsidiar o carvão ao mesmo tempo, que é uma política energética. Então, são políticas que deveriam estar cobertas por tributos, custos de natureza tributária que estão dentro da energia. E qual a perversidade disso? Esses custos são indexados à energia consumida. E a indústria consome muita energia. A energia pesa muito na conta da indústria, enquanto que para um pequeno consumidor o transporte de energia, a distribuição local pesa mais. Então é algo que tem uma natureza de tributo e uma alíquota maior para a indústria. Então é um tributo que é maior para a indústria e maior na base das cadeias produtivas. A base das cadeias produtivas é energointensiva. Então, esse preço entra no minério, do minério passa para o aço passa para a chapa, passa para o vergalhão. Quer dizer, quando ele chega na casa popular, quando ele chega no automóvel,
o custo do encargo se acumulou nas cadeias produtivas e, ao contrário do imposto, ele não é compensável. Ele vira custo, ele vai nas exportações. Então, a grande reflexão é se nós não deveríamos tratar isso pela natureza tributária e desonerar a produção, porque aí, pelo menos, seria compensável e não seria exportável esse custo tão grande para a indústria. E lembrando, finalmente, que o brasileiro, o cidadão brasileiro, ele paga a conta de energia cara, mas ele paga 2,5 vezes mais energia nos produtos e serviços que ele usa. Quer dizer, agora, na pandemia, a dona de casa que compra um saco de rejunte para rejuntar um banheiro, não é? Ou compra um vidro para trocar numa janela, está comprando energia embutida nesses produtos. Quando compra um frango congelado no supermercado, então a sociedade está pagando por essa ineficiência do setor de energia e o Brasil perde competitividade. Paulo, você falou sobre a pandemia, eu queria trazer um tema que nós discutimos aí durante esse período. Houve a interrupção da produção, as fábricas acabaram não tendo o seu faturamento realizado em total, 90, 100 dias, dependendo do local. Tentativas de negociar a demanda contratada, que acabou não tendo êxito na maior parte. No entanto, foi oferecido, e eu não estou aqui fazendo crítica à distribuidora, mas foi oferecido um empréstimo bastante robusto para as distribuidoras, mais de 12 bilhões. E eu te pergunto o seguinte, quer dizer que a gente pagou a demanda naquele período, não usou, mas vai pagar de novo a conta do empréstimo? É assim que é? Só para ficar mais claro, se eu estou sendo assim, meio bobo no meu entendimento, ou é verdade isso? Fernando, você tem razão. Quer dizer, o setor de energia ele é muito protegido, né? Nós criamos regras para a energia dizendo que o investidor precisa ser protegido, porque com isso o custo do capital vai ficar menor, o risco de investimento é menor, e com isso a energia vai ficar mais barata. A verdade é que não funcionou. Na verdade, assim, isso travou a competição, o setor é marcado por contratos de longuíssimo prazo, corrigidos da inflação. Então, uma energia que você compra num determinado ano, que no leilão ela é barata, um contrato de 30 anos corrigido pela inflação não tem ganho de produtividade. Quer dizer, no final aquilo fica caríssimo. E se há uma energia nova, mais barata, que poderia substituir aquela, o consumidor continua amarrado ao contrato caro, né? E pior ainda, mesmo que sobre aquela energia do contrato caro, ele continua pagando pela sobra. Então, assim, nós precisamos nos unir, né, e olhar o setor de energia e fazer essa grande reflexão. Para que serve o setor de energia? Ele é um fim em si mesmo ou ele deve servir à sociedade? O nosso objetivo é atrair investimentos para o setor de energia ou ter um setor de energia que dê competitividade e traga investimentos e empregos para a economia como um todo? Eu acho que essa mudança de lógica precisa acontecer e é exatamente o que o Cláudio estava comentando. Vou botar uma pimenta nesse vatapá. Cláudio, nós estamos aí com um projeto de desestatização da Eletrobras encroado. E agora, com esse acontecimento no Amapá, isso já gerou, não, tá vendo, pode, não pode, como se a solução fosse a Eletrobras, que, coitada, está sendo muito bem tocada pelo Wilson, mas o caminho dela é ser uma estatal dependente do Tesouro daqui a pouco, porque não está disputando mais nada. Por que é tão difícil? Porque o Paulo teve no governo, fez um trabalho excepcional. O Brasil não carece de diagnósticos, como você falou, a gente tem diagnóstico para tudo. Mas a implementação das soluções parece que é mais lenta no Brasil, aparentemente, do que em outros países. Como é que você está vendo aí esse cenário? Porque o Congresso tem sido reformista numa série de pautas. Será que a gente conseguirá avançar nessa pauta também da Eletrobras e desses marcos regulatórios relevantes para a competitividade brasileira, presente e futura? Olha, Fernando, isso é uma excelente pergunta. Há uma disputa, né? Uma disputa permanente de visões de mundo, de ideologias, mas, ao fim e ao cabo, nós temos que transformar essas disputas de visões, etc., em números. A verdade é que a Eletrobras foi usada nas últimas décadas e abusada, e sofreu uma destruição de valor maciça. Esses cálculos existem. Talvez nós deveríamos divulgar isso com mais frequência.
quanto é que se destruiu de valor na Eletrobras. Quando você fala de destruição de valor da Eletrobras, quer dizer, quem paga somos nós, contribuintes, quem paga somos nós, acionistas, porque, afinal de contas, o que é do governo é nosso, é tesouro, é nosso. Eu não vejo esse acidente que ocorreu, essa fatalidade, acidente, em nenhuma hipótese, podendo influenciar, não deveria, pelo menos, influenciar o processo de desestatização da Eletrobras. Por várias razões. Primeira razão, a Eletrobras chegou também ao seu limite. Ela não tem mais recursos para investir. Ela está se tornando uma empresa dependente, exatamente, Fernando, você fala, dependente do Tesouro. Como é que ela vai competir num mercado onde tem competição, onde tem outros atores, públicos e privados, principalmente, quando ela não tem mais os recursos? Então, ela precisa sofrer uma capitalização, o governo se transformar efetivamente de acionista, digamos assim, minoritário, e ela se desestatizar e se independentizar do governo. O gestor público tem um conjunto de restrições, ele fica com a mão amarrada, porque está sujeito ao direito público. Ele só pode fazer o que a lei dita. Mas isso o gestor privado faz exatamente o oposto. Faz tudo, exceto o que a lei impede. Então, como é que a Eletrobras vai competir? Sem recursos e com todas as restrições que um gestor público tem pela frente. Muito difícil. Então, se nós quisermos que a Eletrobras, mais do que sobreviva, que ela efetivamente volte a florescer, ela volte a competir com outros atores, ela necessita ser desestatizada. Claro, aqueles que são inimigos da desestatização, muitos dos quais têm seus interesses próprios, que já usaram a Eletrobras no passado, infelizmente, enfim, que destruíram o valor. É só pensar no que aconteceu com as distribuidoras da região norte, que a Eletrobras teve que, desculpe a expressão, engolir. Enfim, e a destruição maciça de valor para a Eletrobras por conta disso. Então, nós não temos escolha. Eu acho que o que aconteceu foi uma fatalidade. Isso, em nenhuma hipótese, deveria atrapalhar o processo de desestatização. O processo de desestatização é importante para o país, para a economia e para nós, cidadãos. Dito isso, eu só queria voltar, Fernando, se você me permitir, um segundinho. Nós precisamos de um plano crível para retirar esses subsídios e penduricários da nossa conta de luz. Da conta que um plano crível quer dizer o seguinte, das duas uma, ou você retira isso, ou então você coloca no orçamento. Porque, tudo bem, o Congresso é soberano. Vamos colocar, então, no orçamento. E vamos, esses penduricários, esses subsídios, disputar espaço com outros gastos. O que é mais importante? Subsidiar o carvão ou ampliar e reforçar a rede pública de saúde, o SUS? Essa é a discussão que nós temos que fazer enquanto país. Enfim, então é muito melhor você retirar isso das contas de luz e colocar direto no orçamento e vamos deixar os congressistas, os representantes da população, discutirem o que é melhor. A beleza do teto de gastos é exatamente isso. Coloca lá dentro e vamos ver quem é quem. Quem é que faz as escolhas. Ah, não, eu quero isso e deixa para lá a educação. Ok, vamos ver, deixa o Congresso votar. O que é muito simples é o que está acontecendo ultimamente. Você simplesmente adiciona isso, e mais penduricário, mais subsídio, mais isso na conta de luz, e quem paga, quem somos, em última instância. É toda a população, evidentemente, é a indústria, é a competitividade da indústria, é exatamente como o Paulo descreveu brilhantemente. Deixa eu colocar uma coisa aqui, Paulo. Trazendo um número aqui. Você trabalhou no governo. Como é que se dá isso? Você pode trazer para nós os dois lados da questão. Como é que essa coisa... Porque o Brasil conhece, eu sei que tem os interesses, a gente sabe. Como é que é essa mediação disso tudo? Veja, assim, primeiro a gente tem que entender que há um debate democrático e nem todos os interesses são ilegítimos. Claro, há interesses legítimos. Quer dizer, uma determinada região... eu falei do carvão. Quer dizer, olhando do ponto de vista nacional, no mundo de hoje, a gente subsidiar a geração de carvão é difícil de explicar.
Mas quando você olha localmente na região produtora de carvão, o prefeito da região produtora de carvão, o trabalhador da região, o deputado que representa a região, é legítimo que eles trabalhem para manter esse espaço. O que acontece é que, como disse o Cláudio, a gente tem que trazer isso para o grande debate nacional, porque se todos os interesses que se justificam forem atendidos, não cabe no orçamento, não cabe no... Então, eu acho que a racionalidade é fundamental. Mas eu queria voltar ao ponto da Eletrobras e fechar com os encargos. Quer dizer, as distribuidoras federalizadas da Eletrobras, as que ela engoliu, como bem disse o Cláudio, levaram a empresa a prejuízos que chegaram a 30 bilhões de reais. E esses prejuízos estão sendo transferidos, ou via tarifa, ou via prejuízo da empresa para os consumidores e para a sociedade brasileira. Então, eu acho que a gente entender que nós pagamos por isso e que a privatização traz esse benefício de estancar essa sangria é muito importante. Outro ponto é dizer o seguinte, Cláudio falou, a gestão da Eletrobras com um acionista controlador que não tem capital para botar nela e com as restrições de uma empresa pública, tem muita dificuldade de competir em um ambiente que as concessões são todas licitadas e elas acabam com o tempo. E a Eletrobras há 10 anos não ganha concessão nova. E as antigas o tempo está passando. Tucuruí acaba agora em 2024. Vai ser um baque enorme para a Eletrobras. Se ela não se modernizar, a discussão sobre privatização não vai durar muito. Não, porque se não privatizar, ela vai minguando, não ganha licitações novas e fica vai se acabando. Zumbi. Vira um cash cow, vai gerar alguma renda. Esse é um ponto importante. E o terceiro é que o movimento de privatização não era apenas um movimento de venda da empresa. Era um movimento de capitalização. E o modelo de privatização devolve o risco que hoje os consumidores pagam para a Eletrobras e o recurso da privatização, 2/3 do recurso, é canalizado para abater essa conta de subsídios que nós falamos aqui. Então, a privatização da Eletrobras, ela gera um fluxo de caixa que vai abater o pagamento dos encargos setoriais, portanto, está alinhado com o plano que o Cláudio falou para reduzir os custos não vinculados à energia que os consumidores pagam. É bom porque melhora o ambiente de investimentos, é bom para a Eletrobras e é bom para o conjunto de consumidores por gerar esse recurso adicional. Perfeito. Agora, olhando para esse quadro orçamentário apertado, e aí eu vou trazer aqui um tema que machucou muito o Rio de Janeiro, você falou de contratos de longo prazo, os investimentos nessas fontes hídricas, eles são de longo prazo, intensivíssimos em capital. Hoje temos a concorrência das fontes renováveis já disputando preço até com a própria energia elétrica gerada por fontes hídricas. Como é que esses episódios de insegurança jurídica, como lá no Rio de Janeiro, da linha amarela, afetam esses projetos nossos? Espero que seja revertido, afetam os projetos. Porque o Estado não tem dinheiro, o Estado tem que cuidar do SUS, da educação e etc. Tem que trazer capital estrangeiro e capital nacional. Como é que esse processo dessa insegurança, que é uma característica do Brasil, você que lidou com isso, o Cláudio, que assessora muitas empresas, isso realmente é um peso que acaba onerando a taxa de retorno ou algumas dessas coisas que você falou foram concessões que não tiveram aí uma análise talvez tão criteriosa? Cláudio, assim, eu digo, o setor de energia no cenário nacional e mesmo no cenário global, ele é um dos setores mais seguros para investimento. A gente tem oportunidade de trazer muito capital para o setor de energia e promover a competição. Porque você tem que dar estabilidade e regra do jogo para baixar o custo do capital e, ao mesmo tempo, trazer a competição para promover a inovação e o ganho de produtividade. Eu acho que se nós erramos no setor, erramos talvez em proteger demais e incomodar pouco. Quer dizer, o movimento que nós precisamos fazer agora é o de preservar a estabilidade das regras, mas trazer um pouco essa adrenalina que a indústria entende. Quer dizer, a indústria que nos escuta aqui está vendo assim, o que é competir no mercado global, competir com os competidores aqui do Brasil, a inovação, o ganho tecnológico, os novos processos produtivos. Quer dizer, nós precisamos que o setor de energia seja desafiado um pouco mais por essa força da competição e da inovação. Então, a resposta está mais no lado de aumentar a competição do que aumentar a proteção. De proteção, nós estamos bem no setor de energia. Paulo, com você, eu já
porque nós recebemos várias queixas de reajuste do preço do gás recentemente. No Rio de Janeiro houve a suspensão, pelo menos temporária, da aplicação do reajuste. Pô, Fernando, como é que pode? Nós estamos aí tentando sair da crise e lá vem mais aumento. E aumento não é da distribuidora, é da Petrobras, é a molécula, é o transporte, é a margem. A política de preços, por exemplo, do gás que está sendo aplicada, é clara, não estou aqui, você entende como correta? E sobre a questão de segurança jurídica que o Pedrosa também comentou anteriormente. Tá. Deixa eu falar um pouquinho da segurança jurídica, depois a gente vai para a política de preços, né? Eu entendo que o sistema jurídico, são vasos comunicantes, né? Ainda que essa questão da linha amarela, enfim, seja num segmento específico, no caso, mobilidade urbana, né? É uma via urbana, afinal de contas, a decisão foi uma decisão tão difícil de ser entendida, ser compreendida, enfim, não pelos investidores, mas também, inclusive, por juristas, que deixa uma margem de insegurança muito grande. Nós esperamos, quando digo nós, como cidadãos, esperamos que haja uma reversão disso, que essa decisão realmente não prospere. A ideia de que a prefeitura possa encampar, fazer uma encampação, é uma coisa de antigamente. Eu acho que nós não vimos uma expressão dessa natureza há muitos anos no país, e isso daí pode efetivamente contaminar gradativamente o setor de infraestrutura, porque pode começar num segmento específico, isso estabelece um péssimo precedente, aí vem um outro prefeito, um outro governante que entre aspas, ou uma outra assembleia, se anima, faz algo semelhante. A tentação populista, seja por populismo tarifário ou populismo simplesmente, essa tentação é muito grande. Nós conhecemos países na América Latina, por exemplo, aqui nosso vizinho, a nossa Argentina, vizinha nossa, que caiu nessa tentação durante décadas e tem uma dificuldade muito grande de se reerguer. Enfim, então a tentação populista é muito grande, nós temos que lutar contra essa tentação e, mais ainda, nós temos que usar o sistema nosso, o judiciário, como uma barreira ao populismo. E o que aconteceu no Rio de Janeiro foi um ato eleitoreiro, populista, que, infelizmente, num primeiro momento, foi sancionado pelo STJ. Eu tenho certeza que isso vai ser revertido, pelo menos como cidadão, eu espero muito que seja revertido e afastado essa ideia, que é uma ideia péssima, enfim, em todos os sentidos. Dito isso, falando em termos agora da questão do preço da molécula, etc., o setor de gás no nosso país, ele tem muitas anomalias. É um setor monopolizado, tanto do âmbito vertical, digamos assim, com altíssimo grau de concentração horizontal. Então, é uma combinação extremamente adversa quando a gente pensa da importância da competição. A nossa indústria compete, exatamente como o Paulo acabou de mencionar. As pessoas, enfim, as empresas estão no mercado aberto, competitivo, enfim, sujeitos a muitas pressões, pressão de custo de um lado, pressão do consumidor, pressão do fornecedor, enfim, tem que inovar, precisa ganhar produtividade, tem dificuldade, às vezes, de contratar a mão de obra qualificada, enfim. Então, esse é um setor. O setor de gás, de certa medida, é quase que a antítese disso, é o oposto disso. É um setor extremamente protegido, inclusive, no âmbito das distribuidoras, constitucionalmente, é uma distorção enorme que foi feita em 88, né, que se decidiu em 88. Tem a proteção da própria Petrobras. A Petrobras, há uma nova Petrobras, e essa nova Petrobras assinou um termo de ajuste de conduta com o CAD, está levando adiante esse termo, enfim, poderia talvez ser um pouco mais rápido, mas está levando adiante. E o que está acontecendo é que é uma luta
de um lado, entre as forças do monopólio, as forças do conservadorismo, do pior tipo de conservadorismo que nós temos nesse país, e de outro, as forças da competição. Alguns governadores já entenderam a importância da competição e vão abrir seus estados. Muitas empresas estão entendendo que esse ambiente está mudando. É importante que essas empresas se adaptem. A aprovação do novo marco vai ser essencial. Porque essa ideia de que você tem uma empresa protegida, que nós vai ter uma taxa de retorno garantida sobre os investimentos, não importa a qualidade dos investimentos, de 20%, é uma coisa, sinceramente, com todo respeito, absurda. Mas é isso que a gente vive. Então, de um lado, você tem uma indústria que tem que enfrentar a competição, e de outro, você tem um setor que é fundamental para a indústria, que fornece o energético, que nós temos um mundo de energético ali no pré-sal, um setor protegido, ainda monopolizado, altamente concentrado, verticalizado. Isso vai mudar. Por isso que eu acho que é um esforço muito grande da CNI, um esforço capitaneado por muitos. Esse esforço agora tem que ser coroado com a aprovação do Senado, de, quem sabe, Deus queira, semana que vem, sanção presidencial, nós vamos ter um outro setor, em que essas histórias de que, olha, vão ter mais 20%, 25%, porque o câmbio mudou, porque isso, por aquilo. Mas um momentinho, no setor aberto e competitivo, não é assim que a banda toca. 35, eu vou transferir os 35 adiante. Epa, e o mercado? Isso só funciona quando você tem um mercado fechado, não competitivo, cartelizado, de cartórios. Isso tem que mudar e é fundamental para a indústria. O gás para crescer, como o programa começado lá no governo anterior, o gás é um combustível energético essencial para dotar nossa indústria de competitividade. E mais, para dotar o comércio, para dotar os serviços e para melhorar a qualidade de vida dos consumidores com o GLP. Nós temos que nós temos que hoje quebrar esse nó górdio. O gás existe, está no pré-sal, nós temos que abrir esse mercado, que com a abertura do mercado o preço irá cair, vai viabilizar os investimentos no pré-sal para trazer esse gás, sim, trazer esse gás para os estados litorâneos, essencialmente, e vai se interiorizar o gás. O mercado irá interiorizar o gás. Nós não precisamos de mais subsídios e mais distorções, pelo amor de Deus. Cláudio, muito obrigado. Agora nós estamos aqui com 2 minutos e 49 segundos do encerramento. Vou precisar da capacidade de síntese dos dois, porque tem 4 perguntas aqui, muitos dos temas já foram abordados, mas eu não posso deixar os nossos espectadores aqui na mão. O Renato Fiore, a Andréa Hagström, nós temos aqui também o João Arthur Mor e o Maurício Laranjeira. Tem uma pergunta aqui rápida e rasteira, mas vou juntar as 4. Há risco de apagão com a previsão de crescimento do PIB de 2,5% nos próximos 5 anos? A nova lei do gás traz benefícios e corre risco? Sempre corre? Os encargos vão ser mais transparentes, como já foi debatido aqui? Como a gente faz para avançar nessa transparência? A resposta vocês já deram, mas eu estou colocando, porque aí vocês fazem a síntese de tudo isso, está pautado até nessa reta final, nessas colocações. E sabendo da importância do custo de energia para a indústria, qual o caminho para reduzi-lo? Mais competitividade, mais transparência. Pedrosa e Cláudio, poder de síntese. Em 1 minuto, não tem risco de apagão, tem risco de pagão, preço alto. A solução é a gente se mobilizar. E o exemplo é agora a lei do gás, semana que vem. Então, assim, todo mundo que está acompanhando essa reunião, se juntar ao esforço nosso da Abrace, do Fórum do Gás, do Fórum Nacional da Indústria, da CNI, do IBP, da ATGás, e falar com os senadores e pedir, pressionar pela votação já da lei do gás, como disse o Cláudio, na forma que ela está. Isso responde a outra pergunta: mobilização, mobilização e mobilização. A gente ficou muito tempo parado assistindo e foram pendurando cada vez mais coisas na conta de energia. Está na hora de despendurar. Cláudio, com você, temos aí 1 minuto final. Apagão, qualquer conta que se faz
não tem risco de apagão. Pode crescer 2,5%, ano após ano, espero que cresça 2,5%, não vai ter risco de apagão. Segundo, concordo 100% com o Paulo, é isso, mobilizar, falar com os nossos senadores, enfim, aprovar a lei do gás como veio da Câmara, uma belíssima lei, uma construção brilhante, veio da Câmara muito bem, não vamos modificar o que já está muito bom, não tem como melhorar aquilo ali. Terceiro, eu acho que nós temos que dar mais transparência a esses penduricários, aos subsídios, etc. Vamos colocar no orçamento? Vamos colocar no orçamento. E vamos deixar o Congresso decidir. O que não pode é a indústria, o consumidor ficar pagando por coisas que não tem nada a ver. Ele não tem nada a ver com isso, ele está pagando por coisas que são decisões de outros setores. Perfeito, como o Paulo disse, podem ser mais do que legítimas. Se são, coloca no orçamento e deixa o Congresso decidir. E, de qualquer maneira, é o seguinte, exatamente, vamos nos mobilizar, porque ficarmos quietos, aí realmente vamos ser engolidos. Poderíamos passar aqui mais 1, 2 horas conversando sobre esse tema fundamental para o nosso desenvolvimento, para a nossa indústria, mas temos um outro painel à frente e eu queria agradecer aos nossos painelistas, o Paulo Pedrosa e o Cláudio Fristac, e dentro de instantes iniciaremos o painel de encerramento do evento com o tema Desafios da Indústria Brasileira para a indústria 4.0, onde a energia é um componente crítico, porque se não tiver energia boa e estável e redes de telecomunicação adequadas, esse troço não vai rodar. Então nós vamos ter que trabalhar nessa agenda, mobilização, mobilização, e essa é a palavra de ordem para a gente trabalhar democraticamente pela aprovação dos marcos regulatórios adequados para o nosso país. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Obrigado, Paulo. Obrigado, Cláudio. Tudo de bom.